Olá, meus queridos irmãos e amigos. Confesso que faz um bom tempo que eu não gravo nenhum vídeo, mas hoje eu senti desejo de gravar um vídeo, pois depois de um GC maravilhoso que foi ontem, na casa do nosso professor, irmão Igor, dali da Batista Lagoinha, onde participamos, eu resolvi gravar um vídeo importante para que você possa meditar nessa manhã gloriosa. Está aqui na carta de Tiago, capítulo de número 1, e o verso de 1 ao 4, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cair em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisa alguma. Meus queridos, essa carta foi escrita por Tiago, servo do Senhor, e seu irmão. É importante notar que ele direciona essa carta, de especial aos cristãos convertidos, possivelmente do Pentecoste, e foram dispersos a morar no Império Romano. Eles se convertem, eles se tornam cristãos, mas estão sendo perseguidos. Eles são cidadãos do céu, mas estão sendo perseguidos. Eles têm seus bens roubados, têm sua vida totalmente em perseguição. Esses cristãos, eles sofrem, eles adoecem, eles perdem o emprego, eles são oprimidos pelos ricos. Essa carta também trata desse assunto no capítulo 5. Mas Tiago aqui na epígrafe mostra acerca da prova das tentações. E esses irmãos têm uma dúvida importante: por que sofremos? Por que somos perseguidos? Porque nós estamos passando por diversas provas. As perguntas desses irmãos são também as nossas atuais. Porque é importante entender que muitos cristãos, ao aceitar Cristo, acham que vão viver numa redoma de vidro. Mas servir a Deus é perseguição. É importante entender que Cristo Jesus nos alertou e nos assegurou que muitas tentações iríamos enfrentar, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paulo também nos adverte no capítulo 14 de Atos que de muitas provas e tentações se ganha ou se entra no reino dos céus. Tiago aqui nos ensina 4 verdades importantes nesses 4 versículos. Ele mostra exatamente que as tentações que vêm sobre nós é compatível com a nossa fé. Se você diz que tem fé e que não enfrenta tentações, é bom você esperar por elas, porque elas vão chegar. O verso de número 2 diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. O escritor faz questão de dizer que se você não caiu, você vai cair em tentações. Mas é importante entender que essas tentações é só para provar a vossa fé. Se você é um homem de fé, se você é um homem que se agarra nessa fé e sua fé está sólida, ou você acha que está, então se prepare para enfrentar essas tentações. Quando um homem enfrenta tentações e vence as tentações, é sinal que a sua fé está sendo amadurecida. Ela não está exatamente só no dizer, ela está sendo provada, ela está sendo exatamente moldada para uma obra perfeita. Então Tiago mostra aqui que é necessário ter fé, mas é necessário passar por provações, porque sua fé é compatível com a sua tentação. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, falada pelo escritor, é que ele usa uma expressão no verso 2 dizendo em várias tentações.
As tentações vêm de todos os lugares, várias. Pode ser um casamento traumático, pode ser no emprego que você enfrenta diariamente com o seu amigo, com o seu patrão. As tentações, elas são variadas. Ela pode ser também um dia que você está bem, mas de uma hora para outra vem uma notícia traumática, uma doença. Você vai fazer um exame de rotina, ela aparece. Pode ser que você esteja sendo preparado para isso. Isso é importante nós entendermos que o escritor está falando aqui. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então ela é compatível com a sua fé, ela é variada. As tentações, o Senhor, Ele sabe a forma de nos tentar para nos aprovar. E essas tentações não significa dizer que Cristo Jesus não está com você. Outra coisa importante que eu aprendo ainda no texto é que além dessa fé, que além dessa tentação ser compatível com a sua fé, ser variada, ela também é uma tentação que vai passar, ela tem um limite de prazo. Deus não vai passar a vida inteira lhe provando. Deus não quer que você viva uma vida inteira de tristeza e dor e sofrimento. Ela tem um tempo determinado. É uma tempestade que aparece e que de uma hora para outra desaparece. É como um dia se preparando para chover, mas daqui a pouquinho vem um sol. É uma noite triste, mas sabemos que o amanhã está para um sol maravilhoso nascer. Então louvamos a Deus porque essas tentações são temporais. Elas passam quando eu e você desenvolve essa paciência maravilhosa. Não existe farmácia que venda paciência. Nós precisamos entender que a paciência ela é adquirida na provação e na tentação. Então o escritor Tiago está sendo bem claro para os irmãos que estão enfrentando o Império Romano, as grandes perturbações, o desemprego, a doença, as humilhações. Meu irmão, isso tudo vai passar. Isso tudo vai exatamente passar, porque o Senhor tem um prazo determinado para a nossa vida. E além de tudo, o que eu aprendo aqui é que as tentações também, além de serem, digamos assim, além de serem temporais, elas são pedagógicas. Elas são nossas professoras. Todo homem e toda mulher que enfrenta lutas e tribulações e perturbações, ela aprende com ela e vai ser professor para quem está enfrentando a mesma luta. O escritor Tiago, ao falar isso no verso de número 13, ele diz: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Você aprende a ter paciência. Ela tem uma cláusula para lhe tentar. É você desenvolver a paciência. Então elas são nossas pedagógicas. Elas são nossa professora. Ela nos ensina a adquirir a paciência. Então o escritor ele é bem claro. Quando você estiver enfrentando essas lutas, essas tentações, essas provas, desenvolva isso. Enfrente com alegria. Ele nos alerta aqui também uma coisa importante, é que, meus irmãos, tenha gozo, tenha alegria, tenha satisfação quando você cair em grandes tentações. Por que o escritor diz isso? Porque muitos murmuram. Eu murmuro, você murmura, nós murmuramos. Mas o escritor aqui nos alerta e nos assegura que nós precisamos ter gozo quando Deus nos escolhe para passar por essa tentação. Por quê? Porque desenvolve em mim e você não uma paciência raquítica, mas o verso de número 4 diz: tenha, porém, a paciência em sua obra perfeita. É uma obra perfeita, é uma paciência perfeita, é uma segurança perfeita que Deus quer que eu e você adquira. É por isso que o escritor no verso 4 diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar coisa alguma. Se está faltando isso em você, se está faltando isso em mim, se está exatamente
nos machucando essas tentações, é que falta algo em nossa vida. Falta algo exatamente em nossa vida. Nós vivemos um evangelho em que muitos acham que ao aceitar Cristo não vão enfrentar isso. Quando vemos um crente sofrer injustamente, pode acreditar que a mão de Deus lhe provando e assegurando ele que ele vai desenvolver essa obra tão perfeita que é essa paciência, para que nele nada tenha falta. Então, que Deus te abençoe nessa jornada da fé cristã, em nome de Jesus.